Olá pessoal, na nossa atividade de hoje a gente vai conhecer o GOG, Grupo Orquidófilo de Garanhuns, no reino da Cattleya labiata. Na atividade de hoje aqui, eu estou com dois representantes do GOG, Grupo Orquidófilo de Garanhuns, Cristiano Roberto Barbosa e o Pedro Balenzifer. E até mesmo dando continuidade ao trabalho que foi realizado na live do dia 4, que está disponibilizada na íntegra aqui no meu canal. Eu fiquei com o compromisso de visitar cada entidade e fazer uma etapa 2. E a primeira satisfação que eu tenho aqui, um prazer imenso estar recebendo vocês dois aqui, né, dentro dessa segunda etapa, que trouxe assim, muitas informações novas na live. A gente começa com o GOG. Vocês dois vão nos conduzir a fazermos um passeio pelo reino da labiata. Pedro Balenzifer é engenheiro de pesca, comerciante de orquídeas. O Cristiano, que é bacharel em química, bancário da Caixa Econômica. E a gente vai ter nesse espaço de hoje esse bate-papo com essas duas figuras que eu tive o prazer de conhecê-los pessoalmente agora, no último final de semana. E articulando, a gente tem aí. Prazer, Pedro, prazer, Cristiano, estar aqui conosco nessa atividade. E para aqueles que nos assistem, que nos acompanham também. Minha primeira pergunta para vocês é bem simples. O que é, como surgiu e como funciona o GOG, o Grupo Orquidófilo de Garanhuns? É um prazer aí a todos que assistem aí o canal do Roberto, né? E agradecer o convite aí, Roberto, de convidar tanto eu como o Cristiano para falar em nome do nosso Grupo Orquidófilo, né, da cidade de Garanhuns aqui nesse espaço. O grupo, né, surgiu de um entendimento também que Garanhuns caberia, né, a gente iniciar um movimento orquidófilo na cidade lá no ano 2019. Então a gente percebia e percebe até hoje que há muitas pessoas aqui na cidade que cultivam orquídeas, né? A cidade tem um clima ameno aí que varia, né, de temperaturas aí no inverno de 14, 15 graus, né, no inverno, e no verão chega aí 30 ou talvez um pouco mais, só que essa amplitude aí favorece esse cultivo de orquídeas. E aí a gente começou a identificar algumas pessoas na cidade que cultivavam as orquídeas em casa, né? Ambiente doméstico, de variadas formas, né? E aí a gente foi fazendo um contato, né, com essas pessoas e formamos um grupo inicial no WhatsApp para começar uma discussão de fundar um grupo. E aí essa articulação começou na metade do ano 2019 e quando chegou em dezembro a gente formalizou o nosso grupo e lançamos o nome Grupo Orquidófilo de Garanhuns e já estamos indo para o 5º ano, né? Agora aí, 2023, já de atividades, né? Quer complementar, Cristiano? Não, assim, a formação foi uma necessidade da gente também, né? Porque
a distância de Recife, o contato. O orquidófilo gosta de ter contato com outros. Virtualmente é interessante, claro, a gente conhece muita gente virtualmente, mas o contato pessoa a pessoa, do cultivo, do conhecimento, da amizade, é essencial. A gente não cultiva só planta, né? A gente cultiva amizades dentro dos grupos orquidófilos, tanto associações, sociedades, círculos, grupos como o nosso. Então a gente cultiva amizades, e isso foi o estopim da geração do GOG. E Pedro começou a ter o conhecimento de pessoas, né? E me chamou por um conhecimento de outros amigos lá da SOP, que eu ainda frequentava, né? A gente frequenta quando tem as exposições, mas como eu estava distante já há algum tempo do Recife, então essa criação do grupo aqui em Garanhuns foi excelente. Fiz muitas novas amizades, certo? E essa proximidade ajuda bastante para todos nós. E como é que é a estrutura organizacional de vocês? Como é que funciona a direção? O que vocês têm? Bom, temos 2 coordenadores, né? Eu e Pedro. Eu, além de coordenador, ainda sou o tesoureiro, né, Pedro? Isso. Que a gente tenta angariar sempre algum valor para poder auxiliar em algumas atividades do próprio grupo. Tá certo? Pedro, ele é que normalmente organiza as pautas, certo? E lá nós discutimos essas pautas nas reuniões, tanto virtuais como as presenciais no Pau Pombo. A gente tem uma dinâmica assim de ter reunião mensal já, né? Já desde o começo a gente tem reunião mensal. Temos atualmente 21 associados, né? Da cidade de Garanhuns e de algumas cidades vizinhas do Agreste também. Não tão vizinhas. Às vezes, mas fica aqui no Agreste Pernambucano. Temos até um associado do Sertão, né? De Serra Talhada, que é o Juliano. Uhum. Temos um associado aqui de Palmeira dos Índios, de Alagoas, que é 60 quilômetros de Garanhuns, por proximidade também, ele ficou aqui com a gente. É mais perto ele ficar aqui do que ir para Aobal, que é em Maceió, que é mais longe. Então, e aí a gente tem uma dinâmica de reuniões tanto presenciais no Parque Ruber van der Linden, que é um parque ecológico aqui de Garanhuns. A gente, terceiro sábado, sempre está se organizando para estar por lá. E há alguns meses a gente faz uma atividade virtual, porque nem sempre os nossos sócios que não moram em Garanhuns não podem estar presentes sempre. Então a gente faz uma palestra, convida um convidado externo para fazer uma atividade virtual. Aí eles entram online para participar com a gente, né? E também dizer que fizemos nossa primeira exposição, né, no ano passado, que foi o primeiro encontro do Grupo Orquidófilo de Garanhuns. Cristiano está até com a camisa aí. E foi a primeira exposição de orquídeas de Garanhuns. Vocês estão numa região privilegiada que tem várias cidades no entorno de vocês. Quem quiser fazer parte do GOG hoje, como é que deve proceder? Vocês têm um calendário, o Pedro já falou que teve a primeira feira de vocês ano passado, isso deve se repetir esse ano, provavelmente, articulando. Mas assim, quem quiser se associar ao GOG deve fazer como? Proceder como? Procurar a quem? Tem alguma mensalidade também ou anuidade? Bom, a gente tem o grupo no Instagram, não é isso, Pedro? E pode entrar em contato por lá, certo? O Pedro é o que administra o Instagram. E informações sobre essa questão de burocrática, vamos dizer assim, eu acho que pode ser dada pelo próprio Instagram, não é isso, Pedro? Pode ir entrando em contato no WhatsApp também, né? A gente tem uma fichinha simples de preenchimento, de adesão ao grupo. Temos uma anuidade de R$60, que é a anuidade, equivale a R$5 por mês, né? Se fosse dividir em 12 meses, para a gente formar algum recurso para o grupo, né? Até porque a gente está começando a fazer eventos, e quem faz evento sabe quanto que gasta, né? E a gente está aberto para novos associados aí, associadas, porque a gente quer expandir, né,
nossa mensagem, né, e nossa prática aí de cultivo, nosso amor pelas orquídeas aqui na cidade de Garanhuns e na região toda, né? Então, a gente está sempre aí à disposição aí dos contatos aí do pessoal, né? Ok, e hoje o GOG conta com 23 associados, não é isso que você me falou? 21, na verdade. A gente fez uma contagem aí hoje, está com 21, 21. Tá certo. Bom, recentemente, a gente fez a super live, Os Rumos da Orquidofilia do Nordeste Brasileiro, que vocês foram parceiros nesse trabalho, nessa atividade, né? Em que tivemos algumas entidades presentes tratando de temáticas muito importantes. Dentre essas temáticas aí, a gente teve, né, uma rápida descrição do que as associações, os grupos, todas as entidades, elas fazem aí em termos de seus cultivos. Então, hoje, de forma individual, como o GOG pode enxergar os cultivos dos associados? O que se cultiva no grupo de vocês em termos de espécies, sejam elas nativas, sejam elas exóticas? Acho que geralmente as coleções aí de quem é orquidófilo no Brasil, acho que muitas vezes as catleias estão muito presentes, né? Acho que não é diferente para nós aqui. De uma certa maneira, as catleias e híbridos de catleia. Catleia espécie, a gente pode dizer que, além da catleia labiata, que nós estamos no habitat dela, né? Todos os nossos associados têm catleia labiata. Catleia granulosa também, alguns de nós temos também, que é pernambucana e potiguar, enfim, alagoana, mas é do território aqui também do Nordeste. E algumas catleias são de outras regiões do Brasil, como catleia intermédia, catleia forbese, catleia purpurata e catleia tigrina, por exemplo, tem um ótimo desenvolvimento aqui em Garanhuns, né? Elas têm florações bem legais e tal, e tem sido bastante, assim, bem legal cultivar essas espécies, né? E os híbridos BLC também, que fazem parte, né, de coleções, cada um tem sua preferência, e depois disso, em seguida, acho que vem a Phalaenopsis. A Phalaenopsis é uma planta que tem uma adaptabilidade muito boa para essa região mais de brejo de altitude, que é Garanhuns, né? Que é uma cidade em torno de 800 metros aí de altitude, e com amplitude térmica que varia, às vezes, entre dia e noite. Ela no final do inverno da gente sempre tem uma tendência de ter muitas florações, né? As Phalaenopsis, os híbridos de Phalaenopsis, vamos chamar assim, que não é tanto Phalaenopsis espécie, né? Que aí já é uma coisa muito mais específica. Mas os híbridos de Phalaenopsis, que são vendidos comercialmente, depois Dendrobius, Denfal, que é uma planta também muito presente, né? Dendrobius espécie, Dendroba anosmo, que aqui em Pernambuco é uma planta muito boa de florescer, que faz aquelas tranças maravilhosas, né, dependente, né, e em seguida depois acho que tem Vandas também, as Vandas são presentes nas coleções dos associados, né, e em seguida temos alguns associados que gostam também do gênero bubófilo, como por exemplo Cristiano, que é o xodó dele, é esse gênero, ele é até podemos dizer até que é uma referência para nós no cultivo de bubófilo, que ele chama bubófilo, que é como ele coloca que é o termo correto de se falar, né. E em alguma situação menor, acho que a gente pode fechar esse leque aí com algumas micro-orquídeas, né? Além de algumas espécies nativas de outros gêneros. Por a gente estar num habitat de orquídeas, geralmente a gente tem, nem que seja um Catasetum catum, um Encyclon sidioides, uma Gomesa barbata, uma Rodriguesia baensis, né? Um Epidendro cinabarino, um Epidendro flâmeo, e também a Brassávula tuberculata, é uma da nossa espécie símbolo do grupo, né? Então, essas espécies, assim, que são nativas, também fazem parte das coleções, né? Só complementando, Pedro, assim, o perfil do que a gente observa também, o cultivador, normalmente daqui de Garanhuns, ele gosta de plantas, não todos, obviamente, mas é mais chamativo, né? São plantas de flores chamativas, de flores grandes. Essa cultivo de
micro-orquídea, está se iniciando no grupo mesmo, as pessoas estão se interessando. Ou seja, aquela ideia de, só quero um híbrido repolhão, tal, tem ainda, inclusive na maior parte das senhorinhas aqui de Garanhuns, que a gente até brinca, né, Pedro, que elas têm o dedo verde, pega qualquer planta e faz uma toceira. Elas preferem plantas que chamam a atenção. Essa questão de micro-orquídea, plantinha verdinha, com florzinha verdinha, não agrada nada, né? Uhum. Outra coisa que eu vejo no cultivo de jardim desse pessoal são sapatinhos, né? Tanto fragmipédilos, mais pafiopédilo, né? O lino é um dos que em qualquer quintal das senhoras cultivadoras de orquídea aqui tem. E se deu muito bem aqui na região. E praticamente todo quintal além da labiata, obviamente, certo? Que é muito, muito mesmo. Ok, vocês vão compartilhar conosco aqui, pelo menos visualmente, o que vocês cultivam. Então a gente vai poder aproveitar esse momento aí e ver, né, o que vocês estão tratando nos seus cultivos. Bom, não podia ser diferente, vocês têm uma situação hiper privilegiada no Nordeste, no país inteiro, de estarem, né, incorporados ao reino da Cattleya labiata. Conta-nos a história da orquidofilia brasileira, que o Agreste Meridional Pernambucano, né, onde também está situado aí o GOG, onde vocês estão presentes, encravados, e a cidade de Garanhuns, obviamente, é o grande privilégio onde vocês estão, né, o berço do GOG. Então, essa região do Agreste Meridional foi o berço da Cattleya labiata. A partir daí, ela ganhou o mundo. Posteriormente, se tornou a rainha do Nordeste brasileiro, também conhecida como a rainha do sertão. Então, eu gostaria que vocês compartilhassem conosco qual é a situação hoje da Cattleya labiata aí, onde vocês estão no reino dela. Como é que vocês enxergam a condição da labiata hoje? Bom, vou começar, Pedro, aí tu complementa.
pelas andanças que a gente faz, né, caminhadas, observações de locais aqui, de municípios, Garanhuns e municípios vizinhos, a gente vê que cada vez mais o ambiente da labiata está sendo destruído. Você não tem... Existem ilhas de matas, muitas vezes são matas que são... Não são matas velhas, são matas de 11, 12, 20 anos, que pode até ocorrer de ter aparecer as orquídeas, né? Tanto labiata como outras que vêm junto, né? E o que acontece é que essas matas estão cada vez diminuindo mais de tamanho. Essas ilhas estão diminuindo mais. Você vai andando e cada vez mais destruição. Então, se a coleta, que acho que a gente já tratou isso em outra situação, eu e Pedro no grupo e até em outros locais, se há coleta, mas a coleta não é total. Então, vai haver um repovoamento natural das plantas no ambiente de floresta, né? Nas bordas das florestas, que a Cattleya labiata, normalmente ela ocorre nas bordas das matas, onde tem mais claridade, ou acima, nas copas altas das árvores. Então, quando não tem floresta, onde é que vai haver Cattleya labiata? Da mesma forma, não a Cattleya, mas outras plantas que são endêmicas de situações que a gente observa aqui no Agreste, elas estão sendo dizimadas por falta de conhecimento, uma educação que falta. Simplesmente é isso. É uma educação que falta. Enquanto a gente vê orquídeas para onde a gente vai, as matas estão diminuindo. E o que resta é só uma submata, que muitas vezes você não tem árvores velhas o suficiente para ter um ambiente propício para a propagação dessas plantas. E existe alguma sensibilidade dos produtores rurais, dos proprietários rurais em relação à espécie, alguma coisa nesse sentido? Ou é simplesmente uma plantinha que ocorre ali e pronto? Normalmente é isso. Exatamente, é uma plantinha que ocorre ali. Mas existe uma admiração, né? Claro. Tanto é que se você percorrer a zona rural dos municípios aqui do território, é muito comum você encontrar no alpendre das casas a labiatinha ali na quenguinha de coco, né? Pessoal penduradinha. É bem comum na zona rural, assim, você não é difícil achar. Que é uma planta que foi retirada de um local próximo da natureza, né? E que ele, de uma forma, como é que se fala... Simplesmente pela admiração que se tem por aquela planta, ele enxerga que é uma orquídea, ele sabe que é uma orquídea, e ele vê como uma planta ornamental, que na época da quaresma floresce, dá aquela flor maravilhosa, e muitas das senhoras, ou os homens também do meio rural, agricultores e agricultoras, gostam de cultivar ela penduradinha no seu alpendre, né? Na caqueirinha de coco, ou diversas formas, cultivos bem rústicos, com casca de jaqueira, bota um pouco de esterco de gado curtido, terra. Alguns até botam terra, inclusive vai até bem, né? A gente vê belas florações até muito em terra, bem. Né? Que muito não é bem. Tecnicamente o que a gente usa no cultivo de orquídea, mas naquele sistema rústico, né? Não vamos recomendar a terra, porque nos orquidários talvez não funcione. Não. É isso que eu estou dizendo. Tecnicamente a gente não recomenda e não usa. Não é assim que a gente faz o nosso cultivo. Exatamente, mais técnico, né? Mas eu estou comentando que é uma forma de cultivo rústico dessas pessoas. Mesma coisa aqui, percorrendo a cidade, você vê terraços de casa, sempre às vezes num terraço tem uma Cattleya labiata. Então é uma planta que é admirada, mas ao mesmo tempo é uma planta comum, assim, é tida como uma planta comum. Tanto é que até aqui a gente recebe alguns clientes aqui, o pessoal chega aqui para mim, Pedro, eu já tenho aquela rosinha, aquela roxinha, eu queria outra cor. Então, porque aquela rosinha ou roxinha, que ela não sabe o nome Cattleya labiata, né, que é um nome científico, mas ela está querendo dizer que ela já tem uma labiata e ela quer um outro tipo de orquídea.
Mas aquela praguinha lá, aquela ervazinha, ninguém quer não, é praga. Mas assim, a planta em si realmente demonstra interesse, mas a questão toda, Pedro, que eu quis dizer no que eu falei, e eu acho que o Roberto também, eu acho que você entendeu, mas só para explicar, é a questão de ele tem até interesse na planta, mas ele não sabe que da planta depende a parte de floresta, daquelas árvores ali, e quando ele detona tudo, eu já vi situações que um ano eu fui e tinha uma mata, e na outra está tudo carvão, porque tinham tocado fogo. Então você fica numa situação de fazer o quê? A situação aqui, né, Roberto, que mais ameaça a labiata aqui, que a gente tem visto, é a questão de agropecuária, né, de desmatamento, e a expansão para pastagem animal e derrubada, manejo talvez incorreto aí das propriedades rurais, que elimina muitas vezes as árvores que são onde se hospedam, né, as orquídeas em geral e as labiatas. E no entorno da cidade a gente ainda tem áreas aí de fragmentos de brejos de altitude que estão sendo perdidos por uma questão imobiliária. Garanhuns está rodeado por um processo de loteamento para moradia. Todos os lados de Garanhuns hoje em dia está tomado disso. Inclusive nós temos uma área aqui que está sendo desmatada, que o projeto são 46 hectares. Você tem ideia? De desmatamento, onde ocorre algumas orquídeas, também cirtopódio, epidendro, cinabarina, etc. E vai virar loteamento se não for feito alguma outra coisa aí. Enfim, mas é essa mais ou menos a situação, né? Bom, Pedro Cristiano, andando por Garanhuns é comum, né? Eu já passo por Garanhuns algumas vezes quando eu vou a Paraíba. E interessante que a gente vê labiatas e provavelmente também algumas outras espécies no ambiente urbano de Garanhuns. Como é que se dá essa relação cultural e ecológica com as orquídeas no ambiente urbano? Porque isso é uma particularidade de vocês também, não é muito comum a gente se deparar isso em outras cidades do Nordeste, a gente encontrar essas espécies nas árvores urbanas. Fala pra gente como é que vocês se relacionam, a sociedade garanhuense se relaciona com essas espécies no ambiente urbano. Pedro, se quiser começar. Então, a gente está fazendo esse levantamento aqui na cidade, o TET tem surpreendido a gente bastante. A gente tem meio que fotografado praças, né? Encontrado orquídeas em árvores em praças e parques, né? E calçadas. Também, exatamente. E também numa árvore que é um cedro muito grande e antigo no lado da prefeitura, né? Que é povoado de labiatas, mas a gente vai falar um pouquinho ainda desse cedro, né? Mas assim, de uma forma geral, a gente tem encontrado aí e fotografado essas orquídeas no ambiente urbano. Tem desde micro-orquídeas, né? Polistáquia, epidendro pseudodiforme, gomesa barbata. A gente encontra, às vezes, o catacetum catum, também aqui, acolá, estamos encontrando dentro da cidade, que é mais fácil na zona rural, mas dentro da cidade. E labiata, né, Cristiano? Também a gente o macrocarpo também. Macrocarpo também, né? Isso. E aí, mas o que acontece? Faz parte de uma flora epífita aí dessas árvores da cidade. Isso é muito interessante e a gente precisa também conseguir dialogar com a prefeitura, por exemplo, porque tem épocas que eles fazem algum manejo de podas nessas árvores e às vezes, muitas vezes descartam troncos com muitas dessas orquídeas, né? Porque o tronco está pegando na fiação elétrica ou porque está meio envelhecido, está ameaçado de cair, eles fazem uma análise técnica e às vezes fazem uma poda na árvore e a gente precisa ver. Mas é bem comum isso que você está falando, Roberto, e as pessoas também têm consciência que são orquídeas. De uma forma geral, a população entende um pouco assim, que não é só a labiata que é orquídea, algumas outras espécies também o pessoal entende que é uma orquídea, né, que está ali. Então, tem essa relação aí. Bom, isso é uma particularidade de vocês e é um grande privilégio você olhar para cima e se deparar com touceiras de labiatas, né? Inclusive variedades além da tipo, né? Você me mostrou foto, a gente vai disponibilizar aqui foto de semialba, né? Nesses ambientes aí, em cima de cedro, em cima de outras espécies. Bom, aproveitando essa condição que vocês mencionaram
da pressão imobiliária, da expansão agrícola do município, da perda dos hábitats naturais que a gente tem aí de várias espécies que são importantes para vocês, para a região. Né? Como é que o GOG tem se relacionado com isso tudo, no sentido de que existe alguma ação de conservação, existe alguma negociação com o município ou com a secretaria que seja de meio ambiente, alguma coisa articulada do GOG, pensando na conservação ainda dessas espécies que vocês têm? Eu acho que a gente deveria começar, Cristiano. A gente precisa abrir esse diálogo, na verdade, gente, mas assim, a gente tem um patrimônio aqui, que é o cedro que a gente está falando. Sim. Veja, gente, vocês vão ver fotos aí, vai circular aí. O cedro da prefeitura, a gente precisa conseguir mostrar a dimensão do que é aquilo para o poder público municipal, né? Que é uma coisa que talvez não exista em outro lugar, assim, do Nordeste, uma árvore enorme, totalmente torcerada de labiatas, com colônias antigas de labiatas, e esse mês, Cristiano, acho que eu nem te mostrei, viu? Mas eu consegui identificar 2 semialbas lá em cima, a floração, e também a rosada, que chama, que é aquela bem clarinha, sabe? Então, além da tipo, a gente tá vendo nessas torceiras rosada e semialba. Ótimo. E é uma coisa assim que só mexe ali se alguém com um carro da prefeitura, com a escada, o guindaste, subir para manejar. Porque a população não tem acesso, é bastante alta. Sim. Mas com a câmera fotográfica com zoom, a gente consegue capturar essas imagens, né? Que vocês vão ver aí. Ô Pedro, mas vê só. Isso, né? Só um adendo. Você perguntou por que assim, a gente vê muita planta aqui, realmente. Mas a questão toda, as pessoas, elas não olham para cima, não tem essa visão que a gente tem de observar a natureza, não. Há pouco tempo eu havia perguntado a uma pessoa daqui, nativa daqui, não sou natural de Garanhuns, e perguntei, não, aquelas plantas, aquelas flores no cedro da prefeitura. Que cedro? Ou seja, não existe não sabe o nome da árvore, né? Não, do lado da prefeitura, daquela árvore, eu explico, aquela árvore do lado da prefeitura. Sim. Nunca olhei para lá, não. A resposta foi essa. Então, assim, eu vejo labiatas em muitas partes aqui dos parques, de algumas árvores separadas, né? Normalmente, quando eu vejo, em pouco tempo, como ela vai crescendo, né? Ela vai chamando mais atenção, floresce, aí pronto, chamou a atenção demais, aí você não vê mais. Porque alguém vai lá e retira, tá? Dá um jeito e retira. Então, o cedro... Eu acho também que tem um tamboril grandão perto do Parque do Eucalipto, ali naquela rua que tem paralela à principal. Exato, aquele mesmo, aquela labiata sumiu. Eu acompanhei o crescimento dela. Bom, de qualquer forma, Albério, existe pessoas que têm interesse, mas é a questão, como eu disse, a questão educacional. Não tem uma educação ambiental. Até muitas vezes aqui eu vi situações dos cortes, das podas daqui de árvores, que, pronto, um ponto. A gente tem a Rui Barbosa aqui, que ela era quando havia primavera, tinham vários flamboyantes, certo? Que tingiam de vermelho toda a avenida, certo? E as prefeituras, isso aí junto com pessoas que não tinham conhecimento técnico, começaram a cortar, podar em períodos errados em períodos errados, período de inverno, e sem um selante, ou seja, várias plantas morreram por contaminação, por fungo, bactéria. E nessas plantas você conseguia encontrar a Gomeza barbata, algumas labiatas, tá certo? Epidendro pseudoriforme, epidendro rígido, que aparece por aqui também.
E nos hábitats naturais, vocês têm empreendido alguma ação visando conservação? Têm conseguido trabalhar isso no GOG? Sim, Pedro? a gente tem feito um trabalho de mapeamento de habitats aqui no território, né, do Agreste Meridional. A gente identifica habitats onde tem ocorrência de orquídeas, às vezes até algumas pessoas conhecidas nos relatam. A gente organiza uma caminhada, uma visita de reconhecimento, às vezes até num grupo menor inicialmente, depois convida o grupo maior, se for o caso, do GOG todo, né, para fazer uma trilha de observação. Né? E nisso também a gente tem feito fotografias e registrado a ocorrência que tal lugar, de tal município, porque a gente só não fica em Garanhuns, né? A gente vai para municípios vizinhos aqui e a gente está fazendo um trabalho de meio que de registro de ocorrência, vamos dizer, né? O que a gente tem encontrado, né? Eu acho que esse é um trabalho inicial, mas que a gente depois tem que ir começando a pensar desdobramentos desse trabalho, né? Mas o desafio também de um grupo como o nosso é encontrar diálogo nas autoridades, nos órgãos, desde órgãos fiscalizadores ou do poder legislativo, executivo, para que possam entender essa questão que as orquídeas são plantas protegidas por lei, né? E que por isso que a gente precisa avançar na conservação dos habitats, né, na conservação dessas espécies in situ, na manutenção delas ali, que elas continuem ali, né? A gente faz um trabalho no grupo mesmo de conscientização de não coleta, né? A gente relata muito isso. Na realidade, eu espero que essa condição toda sirva de alerta para a sociedade de forma geral, onde vocês estão, né? Até mesmo se pensar, por exemplo, o Rio Grande do Norte tem uma lei de proteção e conservação da granulosa, por que não se pensar também numa lei de proteção, mesmo que seja municipal, da Cattleya labiata, pode se transformar num patrimônio, né, da flora de vocês. Então isso não é um sonho tão grande, um sonho tão distante, é uma coisa possível de fazer. Roberto, e lembrando que essa ação, qualquer que seja a ação em cima da labiata ou das orquídeas daqui, ela vai beneficiar não só as orquídeas, né? Outras plantas que necessitam daquele habitat, e até animais também vão ser beneficiados. E também, vamos dizer assim, porque a gente perdeu, como o Pedro já tinha citado, e eu também, a gente perdeu muita área verde ao redor de Garanhuns, né, por pressão imobiliária, por pressão rural. Aqui a gente tinha, por exemplo, o Garanhuns e a região tinha uma mata maior, né, bem mais interessante, que também tinha os cafeeiros. Isso mantinha, cafeeiros de sombra, que mantinha algum habitat preservado. Assim, você tinha as árvores que protegiam os cafés, certo? Em algumas situações. Cajueiro, né? Muitas vezes o sombreamento do café era cajueiro também. Também, pronto. Mas aí ocorria assim como outras cidades, por exemplo, lá em Ilhéus, muitas orquídeas são beneficiadas por aquele manejo do cacau, né? Então a gente tem aqui situações que foram perdidas, né? Bom, como é que funciona? Como é que vocês estão situados aí em relação à questão da coleta da labiata nos seus hábitats naturais? Existe um controle ainda ambiental ou isso ocorre como em outras regiões do país? E do Nordeste especificamente para a labiata? Infelizmente a coleta ocorre de forma bastante livre, né? E a comercialização também dessas mudas, né? A gente está num eixo aqui que pega Agreste de Pernambuco, de Agreste Sul, e entra aqui já para Alagoas. É só a região de labiata. E é muito comum, por causa disso, a gente vê, por exemplo, na Avenida Santo Antônio, pessoas que vendem plantas, ali você encontra sempre, não é difícil, pode ir. Uma caixinha separada. Uma caixa com mudas de labiatas. Inclusive, eu passei agora, tem uma foto bem recente, agora eles estão até inovando um pouco, tem um senhor que vende planta lá, ele só não está vendendo a muda solta, ele já botou tava com flor, planta de coleta com flor aberta,
e botou numa caqueirinha de quenga de coco e estava vendendo lá pelos seus R$ 30, talvez, porque pegou a caqueira, né, também, e muda solta de 10, 15, R$ 20, né? Então, essa foto aí também vocês vão ver aqui agora, que é comercialização de produto de coleta, né? De labiata na região nossa, né? Aqui não só Garanhuns, mas na circunvizinhança, né? Infelizmente, né? Extrativismo, lamentável que isso ainda ocorra, mas é uma situação que é generalizada, não é? Infelizmente a gente ainda se depara com isso na nossa região inteira, no país inteiro ainda existe essa coleta predatória. E aí que entra a questão da conservação, da conscientização. De repente a gente muda esse panorama com políticas de desenvolvimento. E mais do que isso, né? Tentar manter esses habitats, né? Esses ambientes ainda sustentando a vida das orquídeas, porque pior do que a coleta indiscriminada é, na verdade, a eliminação do habitat. Que a gente não vai ter uma regeneração daquela população. Sim. Bom, Pedro e Cristiano, para a gente finalizar esse bate-papo aí, super produtivo, super instrutivo, interessante, que mensagens vocês podem deixar do GOG no reino da labiata, que não é só labiata, tem muitas outras espécies aí que precisam de um olhar também atento, de um olhar conservador, de um olhar protetor, e ao mesmo tempo as pessoas precisam ter nos seus cultivos, né? Isso é uma questão de identidade também, né? Faz parte do princípio da orquidofilia a gente conhecer as espécies nativas e cultivar também espécies nativas. Que mensagem vocês deixam para a gente hoje? Vai, Cristiano. Não, como eu disse inicialmente, a proposta não só do GOG, mas como de todos os grupos orquidófilos, é formar pessoas capacitadas a cuidar de orquídeas, cuidar de outras plantas também, porque é tudo junto, a gente tem um paixão que vai além da orquídea. E, antes de mais nada, antes das orquídeas, vem as interações humanas, né? As amizades que são formadas nesses grupos. Então, quem quiser participar do GOG, as portas estão abertas, vai ser muito bem recebido, e temos muitas pessoas que vão se adequar, assim, vão se entender bastante com todos eles, todas as pessoas que chegarem. Correto, e nosso objetivo é esse, né? Tanto prática de cultivo como conservação de habitats, né? Tá até no nosso Instagram lá, que a gente tem uma preocupação com conservação dos habitats. E que entra um pouquinho na orquidologia, que é o estudo mais científico das orquídeas, né? Não que a gente seja pesquisador de fato ligado assim, à universidade e coisa, mas a gente, quando vai para o campo fazer um registro de ocorrência, a gente está pesquisando ali, né? E vai identificando o que está ali. Aparece algo novo. Se aparece algo novo, então é isso. Desde a prática de cultivo nos nossos ambientes domésticos até a conservação aqui na região. A nossa preocupação são essa mão dupla aí, é sempre essas duas coisas, né? Bom, papo agradável, conversa boa, a gente poderia passar um tempão aqui, mas a gente tem limitação de tempo também para a atividade. Só quero agradecer a vocês dois, Pedro, Cristiano, né, a participação na Super Live do dia 4, disponibilizada na íntegra aqui no canal, e a atividade de hoje também, que vem engrandecer mais ainda, né, vem dar um realce mais ainda a participação que o GOG teve, junto com as demais entidades que participaram da Super Live. E muito legal, muito interessante estar com vocês aí no reino da labiata, onde a gente teve o princípio, e espero que as coisas tenham uma conotação diferente daqui para frente. Obrigado. Bom, pessoal, essa era a nossa atividade de hoje para vocês. Se gostaram da nossa atividade, se curtiram assim como eu curti, dá aquele joinha para a gente que é importante. Compartilha com alguém que gosta de orquidofilia também, levar essa mensagem do Grupo Orquidófilo de Garanhuns
a mais gente ainda, que eles possam expandir. Se você já me acompanha, continua nos assistindo, continua nos acompanhando, que vem muita coisa boa ainda pela frente. Se você não me acompanha ainda, inscreva-se logo e vem curtir comigo e conosco essa grande aventura chamada de orquidofilia. Tchau e até a próxima!